Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje no Conversas Acadêmicas, diretamente do Centro FAG. Meu nome é Rafaela, sou coordenadora do curso de enfermagem aqui da instituição. E hoje o nosso bate-papo, nosso videocast, vai ser com a enfermeira Josiana Pastro. Tudo bem, Josi? Olá, tudo bem, Rafaela? Obrigada pelo convite. Imagina, agradeço você por ter vindo. A Josiana é enfermeira do Hospital de Olhos, é gerente da equipe de enfermagem e de infraestrutura lá do Banco de Olhos e também coordenadora do Banco de Olhos aqui de Cascavel. Então, a Josiana já trabalha nessas questões aí há mais de 18 anos na instituição, já foi nossa professora aqui da casa, então ela já está familiarizada aí com a instituição. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quais doenças mais acometem os idosos, por que a gente procura, quando a mãe procura, com a criança, um hospital de olhos, por que eu tenho que procurar um oftalmologista, e também a gente vai falar um pouquinho sobre doação de córneas, captação. Então, esse bate-papo hoje é para esclarecer algumas dúvidas e, de repente, até levar você, que às vezes nunca foi, ou tem dúvida, será que eu preciso ir? Será que eu preciso levar meu filho? Será que eu preciso levar meu pai? Quando que eu preciso fazer isso pelo meu familiar, para cuidar da saúde dos olhos. Então, vamos lá, Josi. A gente sabe que muitas pessoas têm problemas de visão. Eu sou uma delas, estou aqui sem óculos, mas, de repente, para o computador, enfim, a gente precisa estar usando óculos. E a maioria dessas doenças, muitas vezes, são tratáveis, ou podem ser evitadas. Então, é para isso que a enfermagem também trabalha. Lá na tua equipe, que você é coordenadora da equipe de enfermagem, quais são as funções da equipe de enfermagem dentro do banco de olhos ou dentro do hospital de olhos? Isso, Rafaela. Então, nós temos uma equipe de enfermagem grande, Nós temos aí mais de 50 profissionais que trabalham só na área de enfermagem. E a gente atende aí 20 profissionais médicos que fazem essa assistência toda, Então, sim, a maioria das questões das doenças oftalmológicas, elas são preveníveis. Então, o que a gente orienta? Que todas as pessoas que já tenham algum histórico familiar de alguma doença oftalmológica ou venham sentir algum sintoma diferente, do que o normal, o habitual, procurem fazer uma avaliação oftalmológica pelo menos anualmente e que consigam para detectar, descobrir alguma doença precocemente, para que possam, então, ser tratadas. Em relação às funções, então, dentro da oftalmologia, então, o enfermeiro tem condições de aprender a trabalhar em várias áreas, em várias situações. Na graduação, a gente já tem alguns contatos, com a oftalmologia, até a própria instituição, disponibiliza aí alguns estágios, enfim, na área, mas a gente já tem, dentro da oftalmologia, o enfermeiro vai trabalhar a assistência oftalmológica diretamente, então, principalmente na questão da anamnese, nos exames pré-operatórios, assistência na área de retina, o centro cirúrgico oftalmológico é uma área bem diferenciada também para se trabalhar, e a grande situação diferenciada que é o banco de olhos também, Então, falando mais especificamente do banco de olhos, então a gente tem várias situações aí que a gente pode, que o enfermeiro pode trabalhar, e a gente vai falar um pouquinho aqui agora também sobre o banco, Acho que é um campo ainda muito a ser explorado, a enfermagem oftalmológica, A gente até foi atrás das pós-graduações, especializações, e que ainda existe somente uma, em São Paulo. Então, geralmente o enfermeiro entra na instituição, vê que é aquilo, que realmente gosta, que é legal trabalhar, que tem um campo muito grande, e depois ele acaba se especializando, Exatamente. Então, a gente proporciona aqui na FAG também para o aluno esses campos diferenciados para ele ver, olha, como o enfermeiro pode atuar em muitas áreas. E uma das áreas é o banco de olhos, que você é coordenadora aqui de Cascavel. Tem quantos bancos de olhos aqui no Paraná? Isso. Então, hoje, banco de olhos a gente tem em Londrina, Maringá e Curitiba, esses outros 3 bancos, e o Banco de Olhos de Cascavel, então. Então, são 4 bancos ao total. O Banco de Olhos de Cascavel hoje é o maior banco que existe a nível de Paraná, porque é o banco que mais capta a nível de produtividade mesmo, Então, hoje Cascavel ele tem aí uma representatividade em questão de número de óbitos de 300 a 400 óbitos mensais que acontecem, porque é uma região referência em saúde. Então, a maioria dos municípios todos, por Cascavel ser referência, a gente atende muitos pacientes de outros municípios. A gente falando assim, parece que é
muito, mas a gente tem que entender que muitas pessoas da região procuram Cascavel para serem atendidas, Exatamente. Né? Então, todos esses pacientes, eles acabam vindo a falecer em Cascavel. Então, é aqui em Cascavel que o nosso banco atua. Então, nós temos uma equipe que fica de plantão 24 horas. Nessa equipe, nós temos enfermeiros, nós temos biólogos que trabalham conosco também, profissionais de nível técnico na área de jornalismo também. Nós temos uma jornalista que trabalha conosco e que fazem todo esse trabalho, tanto administrativo como técnico, principalmente na questão de oferecer a possibilidade a esses familiares de estarem podendo fazer a doação de córneas dos seus entes queridos. Então, o Banco de Olhos em Cascavel existe desde 2006, né? Você me falou antes da gente começar. Uhum. Existe uma fila. A fila é de Cascavel, a fila é do Paraná. Como que funciona tudo isso? É diferente em cada lugar do Brasil? Essa fila é uma fila do Paraná. Tá? Então, é uma fila regional do Paraná. E essa fila ela não é comandada, organizada pelo Banco de Olhos, e sim pela Central Estadual de Transplantes. Então, hoje, qualquer pessoa que que quiser entrar numa fila, como que é esse processo para entrar numa fila de espera por uma córnea? Ela vai procurar um oftalmologista. Esse profissional precisa estar cadastrado como transplantador. Então, pode ser que eu procure um profissional que não seja transplantador, né? Que dentro de Cascavel nós também não temos todas as instituições transplantadoras, porque também há uma exigência do Ministério da Saúde para que esse profissional faça esse tipo de procedimento, porque é um procedimento de alta complexidade, né? Então, como que funciona? Existe essa fila, que ela é uma fila regional e que ela é organizada pela Central Estadual de Transplantes, que fica em Curitiba. Então, a pessoa procura um oftalmologista, ele identificando algumas doenças, que pode ser uma doença muito característica, que é o ceratocone, né? Que é um abaulamento que vai acontecendo na córnea, e aí o tratamento seria o transplante de córnea. E então, esse profissional médico inclui esse paciente na fila. É uma fila de ordem cronológica, então não existe nenhum tipo de priorização, seja por convênio particular, ou enfim, não é porque se eu estou me inscrevendo nela, seja pelo Sistema Único de Saúde ou via particular, não existe uma priorização. A única condição que há a possibilidade desse paciente ter a prioridade para um transplante seria uma urgência. Tá? Então, por exemplo, há uma perfuração ocular, é uma criança que teve uma condição muito diferenciada e ela precisa fazer aquele transplante o quanto antes para salvar o olho. Neste caso, existe, então, uma solicitação direta para a Central de Transplantes por essa priorização. Mas como que a gente prova que era muito necessário isso, né? Existe essa preocupação também. No procedimento cirúrgico, o oftalmologista precisa, então, retirar esse botão corneano, que é esse pedaço da córnea que foi atingido, e mandar para análise. Que está lesionado, para análise, para comprovar que realmente aquela pessoa poderia ter passado, entre aspas, na frente de outros que que estavam na fila, né? Exatamente. Acho que é importante a gente deixar assim, bem claro para a população que o Banco de Olhos, apesar de estar vinculado a você, que trabalha, né, como gerente de enfermagem dentro do Hospital de Olhos, que é uma instituição que atende, às vezes, o convênio particular, mas ele é um setor que não tem fins lucrativos. Exatamente. Então, por ser uma entidade que ela trabalha em prol das pessoas que estão numa fila de espera, aguardando um transplante de córnea, aguardando uma revitalização oftalmológica, aguardando voltar a ter uma vida social, a voltar para ter uma atividade econômica novamente, enfim, poder voltar a trabalhar e tudo isso, é muito importante a gente frisar isso quando a gente vai fazer uma abordagem familiar. Né? Porque é importante a pessoa entender esse momento da abordagem familiar, porque a pessoa acabou de perder um ente querido. Né? Qual que é o tempo que a gente tem para fazer isso? Quando acontece um óbito, nós temos somente 6 horas para oferecer para esse familiar a possibilidade da doação. Então, é um momento de luto, é um momento de perda. A equipe tem que estar muito bem treinada para fazer essa abordagem. Porque acho que o maior tabu da população acho que são duas coisas. A questão, às vezes,
de alguém tá furando fila, alguém tá pagando para receber essa córnea, então a gente já deixou bem claro que isso não existe. Não existe. Né? E a questão, às vezes, assim, né? Como é que vai ficar a característica física desse doador? Mas vai retirar como é que vai ficar, né? Então, as pessoas ficam não preocupadas por uma questão de imagem, mas é um credo, né? Uma crença, uma questão de cuidado com seu ente querido mesmo, né? Então, não é uma questão de julgar se está certo ou se está errado, mas a equipe tem que estar muito bem preparada, o momento de abordar, porque já não é um momento fácil. Então, como abordar? Em qual momento vocês abordam essa família? Dentro do hospital? Ou é no local, né? De repente, numa funerária? Como é que funciona tudo isso? Funciona assim. Então, depois que acontece o óbito, aqui em Cascavel, todos os óbitos, eles acabam precisando passar por uma central funerária, digamos assim, que é a SESC, né? Então, os hospitais já são orientados a nos comunicar que aconteceu esse óbito e nos darem acesso ao prontuário, nos dando qual foi a causa do óbito, qual foi o horário do óbito, alguns nos falarem sobre alguns exames do paciente, né? Que medicações que ele usou, enfim, passarem as informações clínicas que a gente precisa sobre o histórico clínico desse paciente. Ali a gente já consegue fazer uma triagem se ele é um potencial doador. Ele só não vai poder doar se ele é um paciente que tenha hepatite ou HIV, sabidamente já, ou que agora seja um paciente... Agora a gente está com o Covid, né? Exatamente. Que impossibilitou muitas doações, exatamente, né? Algumas questões respiratórias, ou que ele tenha, né, ido a óbito por Covid. Então, essas são situações que elas contraindicam já uma doação. Então, a gente já sabe que esse não é um potencial doador. Então, pessoas que tenham de 4 a 70 anos aqui no Paraná, porque a nível de Brasil a gente fala em 2 e 80 anos, mas no Paraná é de 4 a 70 anos. Então, esses pacientes a gente vai estar entrando em contato com as famílias, normalmente lá na SESC, então, né? Ou no IML, quando é uma morte violenta, então, né? Nós vamos estar entrando em contato com as famílias, já pessoalmente, então, porém, nesse tempo. Então, essas famílias, às vezes, nem aceitaram esse óbito ainda, nem entenderam que esse óbito aconteceu ainda, e nós já estamos ali pedindo alguma coisa, né, do familiar, do ente querido. Exatamente. Então, realmente, tem que ter muito tato, realmente. Tem que ter uma credibilidade antes já. Então, por isso que a gente tem total segurança de estar aqui no momento, numa instituição tão séria como essa, falando de um assunto sério, porque há 16 anos a gente já tem essa credibilidade, a gente já implantou essa cultura em Cascavel. Existem casos em que a gente chega para conversar com a família já fala onde que eu assino para fazer a doação, né? Porque já conhecem a credibilidade do serviço. Acho que além de conhecer, a questão do paciente, né, do familiar, ter deixado claro para a família que ele quer ser um doador, independente, né, que der para doar, eu quero doar, um doador de órgãos ou de córnea, enfim, mas nós temos que deixar claro para a nossa família que a gente também quer ser um potencial doador, um doador, né, porque eu acho que às vezes dar esse peso para o familiar decidir é ruim mesmo, né? A pessoa se sente culpada, fala, ai meu Deus, e agora? Nunca será que ele queria? Sobre isso. Nunca conversamos sobre isso? Será que realmente ele ou ela queria ser, né, doador? Será que eu vou ter que decidir? Então, às vezes, o não é um não porque às vezes nem, né, não confia na instituição, mas às vezes é um não por não saber qual era a vontade daquela pessoa. Isso que você falou é muito importante, falar sobre isso. Deixe a sua vontade explícita. Falem. Hoje não tem nenhum documento que a gente possa deixar isso claro, né? Então, hoje, o consentimento para essa doação, quem que pode autorizar uma doação dessas são os pais, são os filhos, o esposo, os netos, os avós. Essas pessoas podem fazer a autorização, porque a gente pega uma autorização, um consentimento, um termo de consentimento, né? Então, mas para isso acontecer, tem que ter tido uma conversa prévia sobre isso. E se nunca foi falado sobre isso, né? Às vezes, um familiar quer, o outro não quer doar. A gente peça para que eles tenham uma conversa e tenham, né, entrem num consenso sobre isso. Então, isso é muito importante. Então, a gente sempre fala, nós profissionais da saúde somos os responsáveis, né, para inserir esse assunto nas famílias, para inserir esse assunto nas comunidades, nas casas, enfim, para que as pessoas conversem sobre isso. Porque, às vezes, eu posso nem imaginar
imaginar que isso vai acontecer um dia, porque a nossa cultura não nos prepara para isso, né? Nenhum pai é preparado para enterrar um filho. Mas né? todo mundo está propenso a acontecer algo, né? Então, Exato. a gente precisa deixar isso muito claro. E para as pessoas entenderem, nós temos aí uma fila, né, no estado do Paraná. Então, existe uma fila. Nossa, mas tem fila para receber córnea? Pois é, tem fila, como tem para receber, de repente, um fígado, um coração, um rim. Nós temos uma fila para receber a córnea. E qual que é o tamanho dessa fila aí no Paraná? Essa fila ela já foi considerada zero. Tá? Por quê? Porque antes da pandemia, as pessoas, antes de existir banco de olhos, antes de 2006, as pessoas esperavam mais de 5 anos para fazer um transplante. Tá? Depois que começou o banco de olhos a atuar, nós tínhamos normalmente 50 doações por mês. Então, 50 doações eram quase 100 córneas por mês. Isso foi ótimo. Então, a fila ela andava muito rápido. Nós atendíamos todos os pacientes da região, mandávamos córneas para fora do estado, inclusive. Né? Então, isso era muito bom. Aí, depois veio a pandemia. Os casos de Covid que não podiam doar, por mais que agora todas as doações a gente teste o exame para Covid também, né? Seja feito o exame para Covid, mas as doações reduziram muito. Então, no tempo da pandemia, e os transplantes eletivos, eles também foram cancelados. Então, não podia ter mais cirurgia eletiva, como inúmeras outras cirurgias, né? Foram canceladas, e os transplantes também. Então, só operavam-se as urgências. O nosso banco de olhos, ele não paralisou as atividades, ele continuou fazendo as suas atividades, né? Para ter essas córneas justamente para urgência. Então, o que aconteceu? A fila aumentou demais. Então, assim, hoje o nosso banco ele tem uma média aí de 25 a 30 doações por mês. E isso aí tem todos os exames sorológicos, que a gente faz uma investigação, então, para as hepatites, para o HIV. Mas se eu tenho uma média aí de 25 doações por mês, seriam 50 córneas. Algumas córneas não podem ser usadas por conta, né, dos exames sorológicos positivos. Então, elas acabam indo para estudo. Mas, então, eu diria que a gente distribui cerca de 30 a 40 córneas por mês. Então, é esse número de pessoas que a gente acaba tirando da fila por mês. Mas, hoje, as filas estão aí com cerca de 800 a 900 pessoas no Paraná esperando por um transplante. Então, elas passam de 6 meses, elas chegam até quase 1 ano de espera por um transplante. Isso é muito ruim. E como que a gente faz para mudar isso? Falando sobre doação. Conversando sobre isso, né? Sobre doação. Né? Porque às vezes a pessoa quer, mas não é como nunca conversou e esse peso ficar para a família, às vezes fica realmente algo muito, né, ruim. Já é um momento delicado, aí discutir sobre isso, né? Exato. Então, quando a gente já deixa quais são as nossas vontades, fica muito mais fácil para quem ficou decidir. Exato. Eu acho que você falou ali da questão de fazer os testes com a córnea. Acho que para quem recebe também pode ficar tranquilo. Acho que essa pessoa, o receptor, ele também tem que confiar na instituição, né? A gente está falando isso até de Paraná, não falando só de Cascavel, mas a questão de que toda a córnea, né, depois da retirada, a córnea é passada por um processo para ir chegar para fazer o transplante. Então, existe todo esse cuidado também que vocês fazem, né? Exatamente. Então, depois dessa autorização, então, é feita a retirada, é feita a reconstituição do doador. Então, aquela pergunta que tu me fez em relação a como que fica fisicamente. Fica a aparência como se a pessoa estivesse de olhos fechados, né? Feito uma sutura ali na córnea, fica a aparência como se ela estivesse de olhos fechados. Então, nós levamos o sangue coletado para o laboratório para fazer os exames de HIV, de Covid. O de Covid a gente já faz a coleta, né, da secreção ali no corpo. A gente já faz os exames de sangue. E essa córnea ela vai para o laboratório. Lá no laboratório, então, ela vai para um componente específico, para um conservante específico. Ela é feita uma observação nela por cerca de 2 dias. Então, 2 oftalmologistas fazem uma análise no microscópio dessa córnea para ver se houve crescimento de alguma outra situação. E até se ela pode ser, né? Porque às vezes a gente, né, não tem alguma doença ali já e às vezes, né, a pessoa não sabia, enfim, e às vezes é impossibilitado da doação. Então, é feito toda uma investigação. Essa córnea ela só vai ser liberada se ela realmente tiver qualidade, porque a gente também precisa se preocupar com aquela pessoa que está lá na fila de espera, né? A gente quer dar a ele uma qualidade de vida. Já passar por um processo de transplante não é fácil também, né? Porque a pessoa ela tem uma expectativa muito grande em passar por todo um procedimento cirúrgico, tem todo o
processo de recuperação, em relação aos pontos também, que se demora um determinado tempo para retirar esses pontos. Então, a gente quer dar a ela uma qualidade de vida, e isso tudo faz com que o trabalho precise ser realmente muito minucioso e essa pessoa venha realmente ter sucesso com o seu transplante. E a orientação dos cuidados também é muito importante para que isso venha acontecer. Então, o Banco de Olhos faz um trabalho desde a captação, ou seja, desde a abordagem, né, da família, né, todo o processo do cuidado com a córnea até a doação. Então, as pessoas podem ficar, vamos supor assim, tranquilas com relação a isso, porque é um local de trabalho muito bem organizado, muito sério e que segue toda uma legislação. Então, as pessoas, né, precisam saber, às vezes não sabem, porque como está muito vinculado a uma instituição, né, que é um hospital de olhos, acham que não, mas está vinculado. Não, né, são coisas, trabalham juntos, mas são coisas diferentes. As pessoas precisam ter essa confiança também no trabalho. Aí a pessoa fala assim, mas será que eu vou precisar um dia de um transplante de córnea? Principalmente, às vezes, pessoas mais de idade, né, melhor idade aí, né, a gente começa a envelhecer, começa, né, a ter alguns probleminhas. Mas quando que a pessoa precisa de um transplante, ou quais são as principais doenças, por exemplo, que acomete os idosos, que pode ou não até levar para um transplante? A primeira resposta, Rafaela, seria não sei, né? Porque eu posso tropeçar ali, cair e precisar de um transplante de córnea. Eu posso estar andando de bicicleta, bater um inseto no meu olho e eu precisar de um transplante de córnea. E esses 2 casos que eu te falei foram casos reais que aconteceram na nossa instituição, né? De pessoas que estavam se divertindo e que, de repente, né, saudáveis e tiveram uma lesão e, por trauma, precisaram de transplantes de urgência, né? Mas quem pode vir a precisar de um transplante de córnea são pessoas que venham a desenvolver problemas como ceratocone, que é uma doença, né, comum, que ela pode acontecer mais nos jovens até, e podem, né, mais na idade avançada, mas, enfim, a maioria grande é nos jovens mesmo, que é aquela deformidade da córnea que vai acontecendo. Você fala assim de quantos anos? Só para a gente ter uma... Depois da adolescência, pode acontecer de o ceratocone começar a acontecer, né? E o ceratocone, ele não consegue ser resolvido com óculos. Até um determinado momento, a lente de contato, as lentes de contato rígidas, elas vão ajudando na correção visual, mas vai chegar num momento em que não vai se ter outra alternativa. Outros procedimentos podem até ser indicados, como os anéis intraestromais, enfim, mas aí é uma condição clínica mesmo que, né, o oftalmologista precisa avaliar e vai ser a conduta dele e que pode vir aí a chegar na necessidade de um transplante de córnea. E aí vai ser nesse momento que, inesperadamente, né, às vezes a pessoa se vê numa fila de espera. Nunca se falou em doação, em transplante, nada, e a pessoa se vê ali numa fila esperando por um transplante, né? Num primeiro momento, assim, é um baque para a pessoa, né? Pensar naquilo. Mas aí é feito todo um trabalho também pelo profissional que indica, enfim, sobre isso. E aí as situações vão se acertando para isso. Quando a gente fala de olhos, a gente fala muito do óculos, cataratas, que é o mais comum, né? Quando a gente começa a ter uma idade, acho que a partir dos 40, 50, né? O que aparece mais para vocês lá, assim, de doenças oftalmológicas em pessoas com idade um pouco mais avançada? Aí a gente vai falar justamente da catarata, né? Que é a doença aí que mais acontece, né? A partir aí dos 40, 60 anos, né, que vai começando. E uma coisa que a gente fala é que a maioria das pessoas vai ter catarata, né? Eu brinco que eu quero ter catarata um dia, porque eu quero chegar na melhor idade, né, para poder vir a ter catarata. E é tratável, né? A catarata isso que é importante. É tratável cirurgicamente, tá? Não vamos confundir com o pterígio, né? Que é aquela carnezinha esponjosa que ela cresce ali próximo ali da íris, né? Enfim, que também é cirurgicamente, né? O tratamento é cirúrgico, né? Mas a catarata também então, tratável, porém, com procedimento cirúrgico. Então, por isso que a gente fala muito da importância do acompanhamento oftalmológico anual. Porque, às vezes, você vai no oftalmologista e você está com um iniciozinho de catarata. Pode protelar para dali mais alguns anos essa cirurgia acontecer. Mas
ela provavelmente vai precisar vir a acontecer. E outras doenças também que são mais silenciosas, como o glaucoma, né? Mês que vem agora, a gente fala muito sobre o glaucoma, que é o mês de maio, que é considerado o mês de prevenção ao glaucoma, né? A gente fala bastante isso em paciente, às vezes, o hipertensivo, paciente diabético, né? A retinopatia, né? Pacientes que já têm alguma doença e ele acaba desenvolvendo algum problema, né, nos olhos também por conta, né, da hipertensão, por causa da diabetes. Exatamente. Então, a retinopatia diabética também é uma doença que ela pode, sim, vir trazer uma gravidade oftalmológica. Então, é importante que se faça esse acompanhamento, porque, às vezes, são doenças silenciosas, né, e que são aos poucos. Você só vai perceber mesmo uma gravidade na visão quando ela já tiver acometido de uma forma mais grave. Né? Então, por isso que a gente fala desse acompanhamento frequente aí, pelo menos anual, né? E a gente tem uma cultura, às vezes, de procurar quando não tem mais jeito, né? A gente fala assim, ou não... quando tá sentindo algo muito diferente, né? Tá incomodando mesmo, né? Mas enquanto não tá incomodando muito, as pessoas vão deixando, acho que não é importante. Exatamente. E, às vezes, precisa... Se tivesse ido antes, que a gente falou lá no começo, né? Ou pode ser evitado, ou é tratável. E, às vezes, por isso que a gente precisa prevenir, né, e orientar esses pacientes. Isso quando a gente é adulto. E quando é criança, que não sabe falar ainda... Que a gente precisa, né, orientar os pais, né, não só as mães, os pais aí, né, da importância. Hoje a gente tem no hospital o teste do olhinho. Talvez nem todos saibam, mas existe o teste do olhinho que é realizado até 72 horas dentro da maternidade, antes do bebê ir embora, né? Mas o teste do olhinho, ele está ali para ajudar no diagnóstico, né? Então, assim, nossa, tem uma alteração, peraí, vamos encaminhar para o oftalmo, porque esse bebê tem alguma alteração. A gente fala até 72 horas, porque é geralmente o período 48 horas, né, que a mãe fica ali dentro do hospital por conta de outro teste, que é o teste do pezinho. Então, já faz todos os testes antes da mãe ir embora. Mas quando que eu preciso levar? Eu sou mãe de duas, né, e a gente fala assim, mas será? Não está reclamando, né? Não tem dor de cabeça, tá tudo certo, e às vezes aquela criança que não está indo bem na escola, né, a gente começa a ter outros problemas lá na frente, porque é uma criança que não teve acompanhamento lá atrás. É uma criança, às vezes, que assiste televisão lá na frente da TV, porque vê que não está enxergando, né? Não consegue enxergar, mas, é criança, né? Quer ficar perto do desenho, às vezes não está... Quando que eu preciso levar? Fiz o teste do olhinho lá no hospital, deu tudo certo, me falaram que está tudo ok. E daí? Eu levo quando essa criança? Normalmente, o que a gente orienta lá no Hospital de Olhos, né? Que dentro aí desse primeiro mês, por mais que o pediatra tenha feito o teste do olhinho, que leve, né, no oftalmologista para que ele faça uma análise mais completa, realmente, faça a dilatação da pupila. E a gente ainda orienta que as mães não se preocupem com essa dilatação da pupila. O bebê vai chorar. Como ele chora no teste do pezinho também, vai chorar. E nem chora tanto pela dor, mas pelo incômodo em si, né? Porque, assim... Pela manipulação, exato, né? Porque o teste do olhinho, ele é feito, é pingado um colírio que ele é super diluído, né? Então, não se tem a preocupação de ter uma super reação, que vai acontecer alguma coisa, porque isso não acontece, tá? Então... Não precisa se ter essa preocupação, então a gente sempre orienta as mãezinhas que vão lá no hospital em relação a isso. Então, dentro do primeiro mês, a gente sempre pede, né, ali nos primeiros meses, que levem para fazer o teste do olhinho de novo, dentro lá do Hospital de Olhos, enfim, com o oftalmologista. E, normalmente, esse oftalmologista ele já vai pedir para fazer um acompanhamento dentro desses primeiros 6 meses com o oftalmopediatra. Ou, às vezes, dentro de até 1 ano, fazer uma visita no oftalmopediatra para ele ver algumas outras percepções, né, desse bebê, porque nos primeiros dias, ali no primeiro mês, isso é muito cedo ainda. E depois o oftalmopediatra vai ver o que ele achou, porque cada caso vai ser um caso também, e ele pode dizer, olha, pode me trazer esse bebê quando fizer até 3 anos, que aí já vai ser aquele momento em que essa criança já vai conseguir interagir, já vai conseguir mostrar o que está enxergando, né? Apontar os desenhos, as imagens. Mas ele não vai conseguir dizer a letra, falar o que ele está enxergando, mas existem N métodos aí para ele realmente mostrar o que ele está enxergando, se ele realmente tem percepção daquilo ou não. E é claro, né, as mães sempre ficarem muito atentas se a criança se machuca muito de um lado, se ela se bate muito, porque existem outras doenças que também são silenciosas, como a ambliopia, por exemplo, que é uma doença em que o olho preguiçoso, em que o bebê ele não enxerga, a criança ela não enxerga de um dos olhos, só vai enxergando com o olho, aquele olhinho não desenvolve. Então,
E quando que as mães vão descobrir isso? Elas descobrem lá quando a criança já começa tem... a andar, Exato, né? Engatinhar, mas às vezes quando tá andando já. Exatamente. Quando a criança já tem lá 3, 4 anos, ou quando começa a ir para a escola. Aí procura um especialista e vê realmente que a criança não tem... A visão de um olho é muito prejudicada em relação ao outro. Aí começa, cada profissional vai entrar com um tipo de tratamento. Normalmente, às vezes, vai entrar com aquele tratamento de tampar o olho, que é bom para desenvolver o olho preguiçoso. A gente fala, às vezes, que, assim, que o óbvio precisa ser dito. Às vezes a mãe tá no pediatra, o pai foi levar a criança no pediatra. Tem dúvida? Pergunta. Exato. Nem que seja para... mas ele vai, né, achar que é óbvio, né? Mas aí fica lá na frente da televisão. Ou o bebê tá diferente, né? Na hora que começou a caminhar e tá diferente. Sempre ter essa pergunta, esses questionamentos e prestar atenção na criança. Mas, assim, de rotina, leva a fazer o teste, né? Do olhinho e depois, né? Com um ano e 3 até anos, os 3 anos e vai fazendo o acompanhamento quando e aí, é necessário. Conforme ele for acompanhando, o profissional vai indicar qual que é o melhor momento, se aquela criança vai precisar ter uma periodicidade menor ou maior em relação às idas, então, ao profissional, né? E aí, sempre nós, né, que trabalhamos nessa área, somos muito questionadas. Mas o que é isso? O que é aquilo? Enfim, né? É muito importante essa avaliação, porque cada caso vai ter um caso. Existe tal doença na família, então precisa levar com maior frequência ou não. Se o pai é míope, se a mãe é míope, a miopia é hereditária, então preciso levar com uma maior frequência, né? Então, tem tudo isso. Acho que, para isso, a gente tem um horário de atendimento estendido também. A gente trabalha até às 20 horas. Às vezes, aquele pai, aquela mãe não conseguem levar a criança, fora, né? Não consegue sair no seu horário. A gente tem outros horários diferenciados para conseguir fazer esse acompanhamento. Aos sábados, a gente atende também, para conseguir dispor essa possibilidade, né, de estar conseguindo dar essa assistência. E às vezes aquilo, né, tá no posto de saúde, né, questiona com o enfermeiro para fazer o encaminhamento, questiona para o pediatra, foi lá no consultório, questiona também, né? Porque daí consegue fazer o encaminhamento correto. Exato. Muito obrigada, Josi, pela conversa. Acho que a conversa ela se resumiu em orientações, né? A prevenir tudo isso, mas principalmente a orientar, né? Tanto a questão de doação, orientar familiares, orientar as pessoas, orientar quem está na fila, quem é o provável doador, como que a gente pode prevenir algumas doenças também. Acho que é bem importante a gente falar em prevenção. A enfermagem fala muito em prevenção, educação em saúde, mas eu acho que precisa dessa equipe, até os professores na escola falam, olha, mãe, está diferente, né? Então, acho que a gente precisa dessa rede de apoio, né, para ajudar esses pacientes para ter o encaminhamento correto e, quando necessário, o mais precocemente possível, né? Exatamente. E dar atenção a esses alertas que nos são dados, né? Desde a professora da escola, o que ela falou, dar atenção ao que a criança nos fala, o que a criança nos idoso, mostra. Né? Que fala, não, é idoso, já está, né, falando coisa que não é verdade, está inventando coisa, né? A queixa do idoso, ela é muito importante também em relação ao que ele está sentindo, né? A queixa de qualquer pessoa. E falando em doação, né, Rafaela, vamos falar sobre isso, né? Vamos conversar sobre isso com a nossa família, com os nossos amigos, enfim, vamos deixar claro o que a gente quer, o que a gente gostaria, vamos nos colocar realmente no lugar daquelas pessoas que estão ali aguardando para voltarem a viver de uma outra forma, né? A nossa comunicação, 70% dela é feita através da visão. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser muito bem lembrada, né? A gente fez uma campanha semana passada, se você não enxergasse, o que te faltaria ver? Né? E ali vieram N situações que foram relatadas. Então, é muito importante a gente se colocar no lugar do outro. Então, falar sobre doação é importante, porque a gente nunca sabe quando a gente vai precisar. E a gente tem muito mais possibilidade de vir a precisar do que a vir a ser um doador. Então, eu acho que esse é um ponto que eu deixo para a gente pensar aqui também, refletir, falar com a nossa família, com as pessoas. E nós aqui na área da saúde somos formadores de opinião, e eu acho que esse é o momento de a gente trabalhar isso. É muito importante a gente orientar e dar esse conhecimento à população, né? Empoderar a população, exato, de tomar suas decisões, de se conhecer, de saber que existe o que como é que funciona tudo isso. Então, acho que esse é o nosso papel aí como profissional de saúde. Josi, muito obrigada. Perfeito. Obrigada a todos, espero que tenham gostado e até a próxima.